Bom, boa tarde a todos. Obrigado ao Miguel. Muito obrigado. Parabéns outra vez. Eu já da outra vez estive aqui na primeira edição, correu muito bem. Volto a achar que estou outra vez, um bocadinho peixe fora d'água. Não só pelo tempo, que vem lá de cima estava um tempo horrível, como também me convidaste para um tema assim diferente dos outros. Um bocadinho a perspectiva farmacológica é aquela onde eu tenho feito algum trabalho na área da dor. E, aliás, onde tu me conheceste, porque aqui há uns anos atrás, ainda interno, estiveste a estagiar lá em cima comigo na unidade de dor. Ainda assim, parece-me um tema que eu tentei condensar aqui em 20 ou 30 slides, que me parece importante para discutir. Eventualmente, se tiverem depois acordo, fazemos aí uma discussão e vou pôr aqui os 20 minutos que me deste, seguramente vou contar menos, ok? Bom. Será que eu posso pegar aqui nisto? Posso? Ok. Não há qualquer dúvida, eu julgo que vocês também não têm qualquer dúvida, que uma coisa é ter uma dor aguda e outra coisa é ter uma dor crónica. Seguramente porque dor aguda é um sintoma e dor crónica é uma doença, um síndrome. E, portanto, quando estamos a considerar uma dor crónica, vamos ter aqui todo um contexto importante, condicionalismos importantes, do ponto de vista psicológicos, sociais, económicos, também físicos, obviamente, e isso vai fazer com que a nossa abordagem seja completamente diferente de uma dor aguda. Portanto, a primeira mensagem que eu quero dizer é exatamente isto. Embora a definição de dor na IASP, na APED, na EFIC seja sempre a mesma, está tudo englobado numa definição única, dor aguda não tem nada a ver com dor crónica, dor aguda é um sintoma, dor crónica é uma doença. Ok, tenho que passar isto aqui devagarinho, porque senão... Ok, então o que é que, quando estamos a tratar numa dor aguda, num sintoma, o que é que nós gostamos de ter? Desde logo um fármaco que seja rápido a atuar, preferencialmente que tenha poucos efeitos laterais, que seja autolimitado e eventualmente que seja muito eficaz e durante pouco tempo. Isto é, as características ideais de um fármaco. Por isso é que os fármacos que utilizamos para a dor aguda são completamente diferentes dos fármacos que utilizamos para a dor crónica e depois nós vamos eventualmente ver esta circunstância. Desde logo, na lombalgia e em toda a dor aguda, os fármacos de eleição, começamos logo com os anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides são basicamente todos iguais uns aos outros, só que uns são mais duradouros no tempo, têm uma semivida maior, e outros são mais rápidos ou menos rápidos a atuar. Vamos aqui ver que há várias famílias de anti-inflamatórios e basicamente depende muito do nosso hábito de prescrição. Portanto, só dizer-vos que realmente quando queremos uma coisa aguda, devemos ir buscar um que seja rápido a atuar, do que quando temos uma situação menos aguda em que vamos querer que tenha uma semivida um bocadinho mais importante. Todos os anti-inflamatórios têm os seus efeitos laterais, basicamente do ponto de vista gastrointestinal, mas eu vou chamar aqui a atenção para a questão renal, porque de facto depois passa muito despercebido e nós vemos isso depois nos idosos que temos nas unidades de dor, cada vez com mais situações de insuficiência renal e que é preciso desde logo balizar bem na utilização de um anti-inflamatório não esteroide. Também chamar a atenção que existe uma classe específica de anti-inflamatórios não esteroides, os COXIBs, inibidores seletivos da COX-2, que têm, todos têm, mas ele está documentado, mas tem um warning do Infarmed a dizer que todo doente que tenha uma condição isquémica, cardíaca ou cerebrovascular estão contraindicados, porque de facto os dados mostraram que esta situação era importante. Volto-vos a dizer que isto não acontece para os anti-inflamatórios clássicos porque não foram feitos testes, porque definitivamente, se os houvesse, também iria acontecer isto. Portanto, essa é uma situação que é preciso ter em consideração. Realmente costuma-se dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras e esta imagem que eu tenho aqui do lado esquerdo é significativamente importante para perceber como é que os anti-inflamatórios não esteroides atuam. Atuam na cascata das prostaglandinas e, de facto, eles vão bloquear basicamente a ciclooxygenase e vão deixar caminho aberto para a lipoxygenase. O que é que acontece com isto? Quando utilizamos os anti-inflamatórios não esteroides em doses elevadas ou durante algum tempo, podemos ter, obviamente, a acumulação dos leucotrienos e, portanto, as famosas e ditas reações asmatiformes que os anti-inflamatórios podem
acarretar, precisamente porque um ramo da cascata está livre e o outro ramo da cascata está fixo. Eu vou aproveitar aqui esta imagem, porque depois mais para a frente vou-vos voltar a falar nisto, a utilização dos corticosteroides. Porquê é que os corticosteroides não acontece isto? Porque os corticosteroides, em vez de bloquearem a ciclooxígenos, vão bloquear a fosfolipase A2. E como bloqueiam a fosfolipase A2, nem vai haver nem este ramo, nem aquele ramo. Também resulta daqui, se olharem para aqui, se estamos a utilizar um inibidor da fosfolipase A2, não é lógico utilizar um anti-inflamatório não esteroide associado, porque o corticosteroide já nos está a limitar esta circunstância. Basicamente, devemos ter em mente esta circunstância e dizer aquilo que eu há um bocado disse, que era um warning para os coxibs, de facto, do ponto de vista de efeitos laterais, nomeadamente do ponto de vista gástrico, eles mostraram que realmente têm uma janela de tolerância muito maior que os anti-inflamatórios não esteroides ditos clássicos. Estas são as famílias de todos os anti-inflamatórios, estão divididos aqui. Temos os salicilatos, temos os derivados indoloacéticos, temos os ariloacéticos, os enólicos, depois os arilpropiliónicos, uma série deles. Dizer-vos que, basicamente, eles diferem nos que são rápidos a atuar e nos que são prolongados a atuar. Os rápidos a atuar, vou-vos falar nos derivados ariloacéticos, diclofenac, etodolac, são os mais rápidos a atuar, e depois se queremos fármacos que vão atuar durante mais tempo, vou-vos falar nos derivados, nos oxicans, nos derivados dos ácidos enólicos, são aqueles que se prolongam mais no tempo e que utilizamos por isso é que são usados uma vez por dia e não mais do que isso. Segundo fármaco utilizado na dor aguda, o paracetamol. O paracetamol é o fármaco que usamos em todas as circunstâncias, dor aguda e dor crónica. Aqui só chamar a atenção, no passado tinha uma dose máxima de 6 gramas, hoje em dia consideramos 4 gramas e todos nós que trabalhamos em dor utilizamos este fármaco no máximo de 3 gramas por dia, precisamente para evitar esta situação da hepatotoxicidade, onde é mais frequente. Não se sabe muito bem qual é que é o mecanismo de ação do paracetamol, ainda não se sabe bem onde é que ele atua, mas definitivamente parece ser um fármaco de ação central em detrimento do que são os anti-inflamatórios não esteroides, que são fármacos eletivos de ação periférica. O terceiro fármaco que utilizamos muito na dor aguda em contexto de urgência, embora eu não faça urgência, mas é assim que está definido, é o metamizol ou a dipirona. Basicamente utilizamos isto, é um fármaco que também não se sabe muito bem onde é que atua, parece ter uma certa ação anti-inflamatória, mas é basicamente um antiespasmódico. Portanto, utilizamos muito isto em contexto de dor aguda cavitária, basicamente abdominal. Dose máxima 4 gramas, o principal efeito lateral a ter em consideração é a granulocitose aqui com a utilização do metamizol. Depois os corticosteroides, fármacos excepcionais, fantásticos na dor aguda, que utilizamos com bastante frequência. Os efeitos laterais dos corticosteroides são basicamente quando utilizamos isto de uma forma prolongada, portanto, são fármacos que quem utiliza na dor aguda durante um pouco tempo, estou a falar aqui em basicamente formulações orais, depois há aqui uma nuance que é importante chamar a atenção, são fármacos seguros e que não nos põem grandes problemas. Destaquei ali o que tem ação mais rápida, a hidrocortisona, aquele que também se utiliza mais em contexto de urgência, e depois com as doses equivalentes, chamando a atenção que, obviamente, os de ação prolongada são aqueles que têm dose menor, mas que têm uma equivalência maior. Esta história da via de administração também é uma via importante, também para vos dizer que, quando estamos numa situação de dor aguda, num contexto de serviço de urgência, a via preferencial deverá ser a via endovenosa, porque é a mais rápida de atuar. Com uma pequena nuance, é que a via sublingual pode ser uma via importante e significativa na atuação de determinado fármaco. Estou-me a lembrar dos opioides, que depois podemos falar um bocadinho à frente, que realmente na formulação sublingual atuam muito rapidamente, só que atuam durante pouco tempo. Mas num contexto de urgência faz todo sentido utilizar a via endovenosa. Já não faz sentido utilizar a via intramuscular, porque é uma via errática que nós não vamos controlar a dose de fármaco que depois é absorvida. Portanto, do ponto de vista de escolher a via de administração de um fármaco é importante se queremos um resultado rápido, e aí vamos valorizar sempre a formulação endovenosa. A formulação oral tem a vantagem de ser cómoda,
não é errática como é a formulação intramuscular e, portanto, em algumas circunstâncias poderá ser aceitável utilizar essa via de administração. Portanto, diria que na dor aguda, basicamente, andamos à volta destes grupos de fármacos. Os anti-inflamatórios não esteroides, paracetamol, eventualmente a metamizol e a dipirona, numa situação mais de caráter antiespasmódico e muito músculo liso, e eventualmente os corticosteroides. Já numa situação de dor crónica, temos então o tal contexto, a tal circunstância, que faz com que isto seja um bocadinho diferenciado. E, portanto, até já vou meter a minha colherada nas apresentações que se vêm a seguir. Parece-me que a intervenção, hoje em dia, ganha muito peso nas unidades de dor e, quanto a mim, muito bem, mas estamos a falar necessariamente na dor aguda ou subaguda, porque na dor crónica, provavelmente a intervenção tem aqui as suas limitações. Estou eu a falar na dor crónica, naquela que já fez com que o nosso cérebro esteja completamente mudado. E temos aqui pessoas já com um perfil psicológico cronificado, muito significativo e que pode condicionar todos os resultados da medicina de intervenção. Agora, dor aguda e dor subaguda, não tenho qualquer dúvida que é essa a forma eletiva e que deve ser escolhida para resolver esta situação. Na dor crónica, obviamente, devemos usar uma panóplia de circunstâncias, quer sejam agentes físicos, quer sejam agentes químicos, como são os fármacos que eu vou falar hoje aqui um bocadinho, quer sejam as modalidades do foro psicológico, que são muito importantes e significativas. Aliás, também me parece completamente descabido existir uma unidade de dor que não tenha o apoio de um psicólogo. No mínimo de um psicólogo. Se tivermos de um psiquiatra, melhor ainda. Os princípios importantes é que na dor crónica nós devemos sempre considerar a cronificação da dor, a cronicidade da dor, ok? Isso é dependente do tempo e pode ser mensurável. Já a intensidade é subjetiva e difícil de ser medida. Basicamente baseamos isto quando sabemos na etiologia da dor, eventualmente na escada analgésica da dor, vamos falar aqui rapidamente sobre isto. Tratamento multimodal, devemos utilizar fármacos adjuvantes, aqueles que não são analgésicos, mas de facto ajudam na analgesia. E depois as duas coisas mais importantes é que cada caso é um caso, tratar individualmente. Guidelines aqui é difícil, muito difícil, porque cada um tem a sua história de vida e cada um vai se adaptar a determinado tipo de atuação. E depois, sempre que utilizamos agentes químicos, começar com titulação, doses baixas e aos pouquinhos irmos aumentando esse fármaco. A escada analgésica da dor, desenvolvida nos anos 80, com 3 degraus, hoje em dia unânime, considerado um 4º degrau já para a medicina de intervenção, digamos assim, e relembrar que a escada tanto se sobe como se desce, portanto podemos utilizar fármacos de um 3º patamar ou até eventualmente do 4º patamar, acabei de dizer que para a dor aguda ou subaguda, eventualmente até pode ser a melhor forma de atuar, para evitarmos utilizar fármacos de outros degraus anteriores. Já vos falei nos anti-inflamatórios não esteroides e nos analgésicos não opioides, paracetamol e dipirona, que são fármacos que atravessam todos os degraus. E, portanto, para além de atravessarem todos os degraus, também se utilizam na dor crónica. Vou-vos então falar naqueles que utilizamos na dor crónica e que eventualmente não faz sentido utilizar na dor aguda. Começamos logo com com os relaxantes musculares. E dentro dos relaxantes musculares, há 2 ou 3 que têm alguma evidência, são pouco estudados, posso-vos depois dizer aqueles que têm mais estudos, mas este é um fármaco que utilizamos particularmente na lombalgia crónica, porque é um relaxante muscular, a ciclobenzaprina. A ciclobenzaprina tem uma formulação parecida com os antidepressivos tricíclicos e, portanto, eventualmente tem um modo de atuação bastante parecido, nomeadamente na inibição da recaptação da noradrenalina e da serotonina. Por isso é que também tem efeitos laterais muito parecidos com os antidepressivos tricíclicos, tal e qual. Xerostomia, sedação, efeitos anticolinérgicos e, eventualmente, aumento de peso é também um efeito lateral bastante marcado aqui com a serotonina. Ele tem uma semivida a ciclobenzaprina tem uma semivida de 1 a 3 dias. Portanto, como parece ser lógico, é um fármaco a utilizar uma vez dia.
Ele vai lá estar às tantas 3 dias, para que é que vamos estar a utilizá-lo mais que uma vez por dia? É um erro que normalmente se faz muito na utilização da ciclobenzaprina. Aqui é preciso ajustá-lo ao horário da toma, porque se dá sedação e dá um bocadinho de sonolência, devemos basicamente tentar ajustar isso. Eu dou muita liberdade ao utente, para não chamar doente, embora na dor crónica já posso chamar doente. Na dor aguda é que não sei bem se será doente, se não será utente. Ok? Podemos também discutir isso mais para a frente. Mas dou muita liberdade à pessoa para escolher o horário em que vai tomar este fármaco. Basicamente eu aponto muito para a final da tarde ou à noite, mas depois vou dizer à pessoa para escolher o horário em que o deve tomar, até porque algumas das profissões que nós temos trabalham exatamente ritmos ao contrário, trabalham durante a noite e dormem durante o dia. Portanto, esta situação fica muito na base do o doente é que vai escolher depois o horário em que vai tomar este medicamento. Este e todos os outros, embora este medicamento, como só se toma uma vez por dia, é muito mais fácil ajustá-lo e dar esta faculdade à pessoa do que outro fármaco que eu sei que só dura 4 horas ou 6 ou 8, aí tem que ajustar, obviamente, ao horário. Depois, temos os opioides, que utilizamos muito em dor crónica e continuam a ser a base da utilização da dor crónica. Tem um efeito supraespinhal, tem um efeito espinhal e, eventualmente, em situações periféricas também podem ter um efeito. Aqui, desde que haja uma lesão perineural, que haja uma lesão das camadas que envolvem o nervo, para que, de facto, eventualmente, os opioides possam atuar a nível periférico. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, a utilização nas úlceras de pressão ou para cuidados de penso. Em algumas circunstâncias, embebemos o próprio apósito, o penso, e colocamos dentro da cavidade com um opioide que pode estar ali a atuar e que, eventualmente, pode diminuir a dor. Certo. Dentre os opioides temos o tramadol, é um opioide fraco, tem uma particularidade, é que ele atua nos receptores mu, mas também é um inibidor fraco da recaptação da serotonina e da noradrenalina, portanto é um fármaco muito bom para utilizar em diferentes circunstâncias e diferentes contextos. Também temos a codeína, outro opioide fraco, um profármaco, ele é metabolizado no fígado e aí é que se transforma como um metabolito da morfina. Aqui só chamar a atenção que este é um fármaco que não temos em formulação isolada em Portugal, só associado ao paracetamol. Está ali a dose máxima que podemos utilizar, portanto normalmente temos este fármaco disponível apenas nesta associação. Depois os opioides major, aqui temos depois opioides major mais hidrofílicos e mais lipofílicos, que vamos usar, são todos, basicamente, atuam como agonistas dos receptores mu, apenas aqui com duas exceções. É que o tapentadol também é um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina e da serotonina, eu até vou dizer mais da noradrenalina do que da serotonina, e por essa razão é que temos uma dose máxima, 500 mg por dia, e a buprenorfina, que é um agonista parcial dos mu e um antagonista dos kappa, e por isso é que também tem um teto definido máximo de 140 picogramas hora por dia. Todos os outros opioides não têm teto máximo. Vamos dando até o doente ficar analgesiado, porque só atuam nos receptores mu e, portanto, não há uma barreira a esta circunstância. Tirando estes dois, nenhum deles tem teto máximo. Depois, ok, vamos utilizar isto se queremos mais, uma atuação um bocadinho mais rápida no sistema nervoso central ou menos rápida, também depende muito do historial passado, se a pessoa se deu bem, do efeito da tolerância, da dependência e, eventualmente, em alguns opioides, até na formulação que eles têm. O facto de serem transdérmicos pode fazer com que determinada pessoa tenha maior ou menor capacidade cutânea de reagir a estes apósitos e, portanto, isso também pode condicionar a nossa forma de atuação. Aqui só vos chamar a atenção que este quadro é o mais importante de todos nas equivalências de doses entre os vários fármacos, para vos dizer, sei lá, que a buprenorfina ou fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina, para vos dizer que o tramadol é cerca de 5 vezes menos potente que a morfina, para vos dizer que o tapentadol é 2 a 3 vezes menos potente que a morfina, e é em função destas circunstâncias e destes quadros que nós vamos utilizando e que vamos ajustando as doses dos opioides quando temos que o trocar. Aqui, as 3 coisas importantes na utilização dos opioides. Devemos iniciar sempre num trial de pequena duração para ver se realmente resulta. Devemos sempre utilizar a menor dose possível e que seja eficaz.
Devemos utilizar e saber sempre rever com frequência estes utentes para percebermos se este doente está a aderir ou não à nossa prescrição, se está a causar tolerância ou se está a causar dependência, e ter isto em mente. Todo o doente com opioide deve ser prescrito no máximo 3 meses. Claro que, obviamente, de 3 em 3 meses podemos prescrever e podemos alongar esta circunstância, mas de facto 12 meses parece ser um tempo bastante razoável. Agora, o meu slide final para vos dizer então, na lombalgia, o que é que está preconizado a nível da American Pain Society e que de facto, de uma forma geral, eu acho que nós em Portugal também utilizamos. Paracetamol e anti-inflamatório não esteroide como primeira linha, tramadol como uma segunda linha e eventualmente a utilização de tapentadol, mas aqui sempre com tempos precisos de revermos este doente e ajustarmos as doses. Os antidepressivos triciclos, eventualmente, se temos quadros psicológicos associados, nomeadamente quadros de depressão, lá estão os tais analgésicos que não são analgésicos e que utilizamos. Os relaxantes musculares, pouco estudados. Eu falei-vos na ciclobenzaprina, de todos o mais estudado é a tizanidina. Podíamos também falar aqui no diazepam, que também é um fármaco que utilizamos bastante como relaxante muscular. Gabapentina e pregabalina podem ser eficazes se houver um componente neuropático associado, nomeadamente se houver uma ciatalgia. Não há recomendação para outros antipiléticos. E os corticosteroides, de facto, não são utilizados na lombalgia, porque não houve nenhum estudo que tenha dito que eram eficazes. Lombalgia não é para utilizar os corticosteroides. Eu julgo que este será o meu... este é o meu último slide. E voltamos outra vez à escada analgésica da dor. Chamar a atenção que há uma tentativa, e eu também assino por baixo esta circunstância, de tentar mudar esta escada analgésica da dor e não considerar só os patamares dos sem medicação, sem ser opioides fracos e opioides fortes, e passarmos a utilizar uma plataforma onde possamos utilizar vários fármacos, vários agentes físicos, vários agentes químicos e, eventualmente, também o apoio psicológico. Aqui é que é importante, nomeadamente estamos a falar em dor crónica e em lombalgia crónica. Pronto, julgo que foi aqui o meu timing.